uma reflexãozinha antes de sair. A gente ser feliz, sabe? Assim, feliz não naquela coisa de história de fada, né? De que a gente tem que ficar em pleno êxtase, porque felicidade a princípio seria isso, né? Ser feliz sem ficar em êxtase, tá? Eu acho que o segredo, assim, é tipo, você aceitar primeiro quem você é, né? Porque a gente é tudo aquilo que não era para ser. A maioria das pessoas, tá? Tudo aquilo que a sociedade não acha legal, é aquilo que você é, que eu sou, que a maioria das pessoas é. Então, na hora que você realmente aceita quem você é e não esconde quem você é, porque se você aceita, você não pode esconder. Vai esconder para quê? Tá, digamos que se você está num país, numa cidade onde você vai ser morta pelo que você é, então pode ser que sim, você vai esconder. Mas pelo menos não esconda de você. Né? Se estivesse lá na guerra do Hitler, por exemplo, você talvez tivesse que esconder que era um judeu, digamos. Né? Mas entende? É por aí. Porque a sociedade sempre vai querer uma pessoa que seja perfeita. E o que é o perfeito, na verdade? O que é o perfeito? É isso que a gente não entende, né? O perfeito na sociedade capitalista é aquilo que ou tem capital já, ou gera o capital. Então, por que a Gisele Bündchen, por exemplo, ela é considerada perfeita nessa sociedade? Porque se fosse uma sociedade passada, aquela do Renoir, onde ele pintava aquelas mulheres gordas, que a gente acha gorda, né? Aquelas mulheres roliças, assim, né? Ela não seria bonita naquela época. Mas é porque nessa época, desculpe, nessa época ela é considerada bonita porque tem, sei lá, as mulheres querem ser assim e, enfim, tem os estilistas, né, que querem uma mulher que seja um cabide, como dizia o Clodovil, ele falava isso, né? Então ela destila aquelas roupas, ela gera dinheiro, é porque ela gera dinheiro, essa beleza dela gera dinheiro, entende? É por aí. A beleza das modelos lá do Renoir, naquela época devia gerar dinheiro também, tanto que ele pintava, não sei se ele fazia, se ele vendia, mas acho que sim, ele não era um cara pobre, né? É mais ou menos isso. Então, comparando agora o Renoir com o Van Gogh. O Van Gogh hoje ele é adorado porque ele é entendido. Então, hoje ele gera dinheiro. Entendeu? Mas na época dele, ele morreu, ele ia morrer de fome, inclusive se ele não se matasse. Ele praticamente se matou por causa disso, porque o irmão dele não ia mais poder sustentá-lo. O irmão dele tinha casado, o irmão dele, a mulher estava grávida, ou nasceu já o nenê, enfim. O Van Gogh entendeu que o irmão dele logo não ia poder sustentá-lo. Ele não podia obrigar também, porque afinal de contas, né? O irmão dele sustentava ele integralmente, pagava casa, pagava todo o material dele. O Van Gogh tinha muito pouco para comer, em geral ele estava só tomando café e aquelas bebidas dele, o tal do absinto, em geral era isso, tá? Por isso acho que ele tinha aquelas alucinações dele e as pessoas acham que ele era bipolar. Talvez ele não fosse bipolar, sei lá, tão colado lá para saber. Então é por aí. O que ele pintava naquela época não gerava dinheiro. Tanto que o irmão dele, que era um galerista, tá? Era conhecido lá em Paris, era famoso, a galeria dele e tal, ele estava na época, assim, pegando os impressionistas que estavam entrando, né? E que as pessoas riam dos quadros deles quando eles expunham, porque as figuras já não eram assim realistas, então as pessoas riam, diziam que eles não sabiam pintar. Então calculei o Van Gogh, que estava na frente desses impressionistas. Ele já estava num pré-expressionismo, assim. As figuras deles eram bem tortuosas, né? É só ver, né, a pintura dele. Que pra gente, hoje a gente entende que aquilo era uma expressão interna dele. Não é que ele estava vendo aquele sol daquele jeito, aquelas estrelas dançando, e aquelas pessoas meio... Ele não estava vendo isso. Ele estava expressando o que ele sentia quando ele via simplesmente as estrelas, o céu e, né, as emoções dele, era isso. Então hoje a gente entende, por isso hoje ele é amado, porque ele faz isso muito bem, e daí isso gera dinheiro, não para ele que está morto, né? E naquela época não gerava, entendeu? Então é só isso. Então aquilo que a gente é hoje pode não gerar dinheiro para a sociedade. Ou porque a gente já não veio com o dinheiro lá da nossa família, de uma herança qualquer, ou não gera o dinheiro. Né? Então hoje os ricos, porque nós estamos no capitalismo, os ricos são todos esses das redes sociais, porque todo mundo quer estar nas redes sociais, então eles inventam inteligência artificial e todo mundo quer e tá. Então eles ficaram muito ricos.
Mas se fosse na época lá do Ford, digamos, quando ele ficou rico, do Rockefeller, eles ficaram ricos porque eles inventaram a coisa que era, na época, o necessário, que gerava dinheiro, que eram as indústrias, os carros e tudo mais, aquela linha de montagem, né? Hoje estão desmontando as linhas de montagem porque está tendo toda essa tecnologia aí. Então, a Gisele Bündchen, hoje, ela é linda porque tem esses estilistas todos. Eles fazem roupas para mulheres magras, eles não fazem roupas para mulheres gordas. É só por isso. Se eles começassem a fazer roupas para mulheres gordas, mas os grandes estilistas, os famosos, aqueles que, né, impactam, as modelos seriam outras. Daí a Gisele Bündchen já estava fora ou tinha que engordar, entendeu? Na época dos pintores lá que faziam aqueles retratos, mesmo Da Vinci e tudo mais, que era mais antigo que o Renoir, ela não ia fazer sucesso, talvez. Talvez lá com o Modigliani ela fizesse sucesso. Mas, enfim, é por aí a coisa. Então, se você é artista hoje no Brasil, você está ferrado, você sabe disso. Se você é um artista no Brasil. A não ser que você seja um ator e que você consiga estar na Globo. Mas, mesmo assim, a Globo também já não está mais fixando seus artistas, então já não é mais a garantia. Aquilo é uma vitrine. Você passa na vitrine da Globo e daí você vai ter que dar um duro danado para fazer a tua carreira, inclusive nas redes sociais, que hoje é o que gera dinheiro, as pessoas estão vendo as coisas, elas não ficam mais ligadas na televisão vendo a novela, tá? É por aí. Então é isso, gente, se você aceitar aquilo que você é, aí você tem a chance de você ser feliz, porque tem o seguinte, não basta, você suportar o mundo, né, como dizia lá o Carlos Drummond de Andrade, suportar nos ombros o mundo, não basta isso, tá? Porque suportando o mundo, você pode simplesmente ter depressões horrorosas, né? Você suportou e daí depois você cai, porque você não é Deus para suportar agressões, para suportar perseguições, para suportar pobreza, fome, miséria, inclusive tua saúde acaba e tudo mais. O lance, eu penso, que é você entender, a gente tem que ter o conhecimento do que está acontecendo. Não só o autoconhecimento, até porque o autoconhecimento, ele é difícil, sabe? O autoconhecimento necessita de uma terapia, né? E terapia é caro. Bons terapeutas são caros. Seria psicanálise, talvez, não sei. Tem outras hoje em dia, né? Mas procurar se autoconhecer, não com coaches, né, que estão dizendo ali para você, você tem a força, você consegue, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas como você está no capitalismo, como que você vai ter a força se você não tem o capital? Entendeu? Então, a força que você teria que ter no capitalismo era para combater o capitalismo, né? Mas aí sozinho também você não consegue. Tem que ter outras pessoas, muitas, pelo menos metade assim, do país, para combater aquilo. Agora a gente está entrando da extrema-direita, tá? Então, a extrema-direita é super capitalista, né? A gente tem que, não apenas não suportar isso. Se você não suporta, como eu, por exemplo, não suporto essas coisas, tá? Você tem que se isolar. Às vezes você tem que se isolar. Você tem que sair de perto das pessoas que realmente acreditam nisso, que elas estão próximas disso. Essas pessoas podem ser a tua família, sabe? Pode ser os teus pais, pode ser teu irmão, pode ser teu filho, pode ser teu neto, pode ser qualquer pessoa, pode ser teu vizinho. Então, você tem que tomar cuidado com essas coisas, que elas não te aceitam. Quando elas não te aceitam, significa que elas podem ir de um ponto a outro, muito maior, que significa te eliminar. É isso, os palestinos certamente estão sendo eliminados, porque está tendo problema no mundo, né? Que é todo esse problema dos recursos, que já... Os bilionários que acabaram com eles, não os palestinos, coitados, mas eles estão numa ponta onde já a sociedade não aceita muito eles, a maneira que eles são, né? Eles são super machistas, eles são homens violentos, eles cobrem as mulheres com véu, o feminismo também já não aceita isso. É uma série de coisas que joga o mundo contra eles. Então, eles são os primeiros. É isso, é os primeiros. Agora já está lá no Líbano. Oriente Médio parece que é o ponto agora. Não é mais os judeus, como foi na época lá, o Hitler. Ele era mais limitado, o Hitler, né? Bem mais limitado, ele não tinha a bomba H, por exemplo. Nós no Brasil, com certeza, estamos correndo um grande risco disso acontecer conosco, tá? Não da mesma forma que lá, porque aqui é um país bem continental, bem grande, mas de começar a acontecer
em pequenas escalas isso, como já aconteceu com os indígenas, né, na época do Bolsonaro. Vocês lembram? Na hora que entrou Lula, nós vimos o que estava acontecendo com os indígenas, que eles estavam passando fome, que os recursos não chegavam para eles. Teve pessoas que morreram de Covid, por quê? Porque elas estavam já nessa linha de tiro, as pessoas mais frágeis de saúde. Para que cuidar delas? Deixa que morra. O Brasil precisa se livrar de muita gente, é o pensamento deles. Ao invés de criarmos sociedades para todos, não precisa ser uma sociedade só, com pico lá, e todo mundo indo para aquilo, não. Diversas, né? Aí tem para todo mundo. Então, é uma coisa assim de reflexão, tá? Você tem que aceitar quem você é, saber que você é aquilo, que aquilo não agrada. E, ao mesmo tempo, você não tem que fazer de conta que você não é. Eu acho que você tem mais que se afastar desses pontos onde você não é bem aceito. Nem que você fique ali num nicho, sabe? Mas ali você circula com segurança. Nem que seja uma aldeia, entendeu? Eu acho que é por aí a coisa. Então, a gente aceitar, a gente saber que nós somos pessoas verdadeiras, que temos todos os direitos. E se o mundo não nos dá os nossos direitos, é o mundo que está errado e não nós. Nós continuamos sendo seres humanos, temos nossos direitos e temos que lutar por eles. Ou então, nos afastar dessa porcariada toda que está vindo. Depois eu continuo.